Amém! Eu estou muito feliz em ver a igreja assim. Gente, que alegria! Né? O jardim está florido. Amém? E o motivo da nossa alegria certamente é o Senhor, Jesus, Cristo de Nazaré, a alegria dos homens. Amém? Queria convidá-los a todos, dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando pela primeira, pela segunda, terceira vez. Sejam abençoados, amém? Que Deus possa estar falando com cada um de vocês. Vocês possam sair daqui regozijando, cheios da paz de Cristo que excede todo entendimento. E eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia na epístola, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Amados, estava conversando com o pastor Hudson ali na mesinha do café. Que responsabilidade, meu irmão. Deus fez algo no nosso meio, Deus está fazendo, amém? E vai fazer muito mais. E é com muito temor e tremor que eu venho compartilhar a palavra com os irmãos, amém? Porque, como diz o meu marido, Senhor, não deixa eu estragar não. Que eu possa diminuir para que tu cresça, Senhor, amém? Que teus filhos, que a tua igreja seja edificada através do poder da tua palavra. Epístola 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, fala assim: mas ele me disse, o texto não é conhecido de alguns, o nosso apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, a Bíblia não diz qual era o espinho, né? Acreditamos que era alguma fraqueza, né? Se fosse pecado, a Bíblia não passa pano, a Bíblia mostra o pecado de todos esses homens, teria colocado aqui. Mas ele ora a Deus, ele ora pedindo a Deus 3 vezes que retirasse, né, aquele espinho. E no versículo 9 fala assim: mas ele me diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Meu Deus. E corre comigo lá em Hebreus 11. Amém? Deus vai falar contigo, meu irmão, do jeitinho que falou comigo. Prepara o cajado, amém? E aí, Deus açoita e disciplina quem Ele ama. Pode ter certeza disso, Ele te ama. Você é filho, você não é bastardo, amém? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 24 fala assim: pela fé, Moisés, no versículo 34, capítulo 11, versículo 34, perdão, amados, estou com Bíblia nova aqui, vou para o 32, tá? Um pouquinho antes, vamos lá. Que mais direi? Não tenho tempo, né? O autor de Hebreus está falando dos heróis da fé. Esse capítulo 11 fala de homens, né, que fizeram proezas, né, através da sua fé em Deus. E no 32 ele fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Pode colocar aí o teu nome? Madelon, Júlio, pode falar? E aí, os profetas, peraí, Jesus,
os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós, como cantamos aqui, nós nos rendemos à Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que fez todo o universo, Senhor. A Tua palavra que sustenta todas as coisas, Senhor, inclusive as nossas vidas. Queremos nos render a ela, Senhor. Fala conosco, tira toda distração, toda resistência, que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo. Ilumina os olhos do nosso entendimento para compreender as riquezas contidas na Tua palavra. Fala conosco, te damos total liberdade, Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. E aqui, terminando aí, ainda que você está em Hebreus, no finalzinho fala assim, no 39, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? O que Deus ministrou ao meu coração, queridos, é que Deus tem algo melhor para a minha vida. Deus tem algo melhor para a vida de cada um de nós. E para nós vivermos esse algo melhor de Deus, nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós estamos ainda distante desse ponto. Se você quer viver algo melhor na tua vida para 2025, aquilo que Deus planejou, renda-se a Ele e permita-se ser aperfeiçoado. Como, pastora? Ainda que seja por provas, né? Ainda que sejam por tribulações, pode ter certeza que no final, como diz o nosso querido, amado Jonathan, vai dar tudo certo, amém? Não tem como dar errado, Deus planejou, Deus sabe, Ele é o alfa e o ômega, Ele já viu o começo e o fim de todas as coisas, não tem como dar errado. E as expressões contidas nessas duas palavras que me chamam a atenção e que me fizeram, né, fazer essa, meditar, né, e depois trazer essa palavra para vocês, são essas expressões: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E em Hebreus, da fraqueza tiraram forças. Consegue entender uma coisa dessa? Porque quando a gente está fraco, a gente está na lona, a gente está beijando o pó, a gente só vê o chão, meu irmão, a gente só vê a circunstância, né? E a gente é vencido muitas vezes, né? E você, nesse momento ali, você de limitação, você conseguir enxergar algo melhor através da tua dor, através dessa situação que talvez você esteja passando, é de Deus, amados. Somente em Deus nós conseguimos entender esse mistério, né? E todos nós temos muitas limitações, verdade ou não? Só os pastores? Não. A gente tem muita limitação. E eu acho interessante a sabedoria de Deus de montar, de fazer tudo, colocar todos, né, dentro de um corpo. Por quê? Perfeitamente ajustado, né? Um contribui com o outro. Então, aonde eu sou limitada, eu tenho auxílio dentro do corpo. Olha,
Por exemplo, né, nós temos aqui tantos pastores, têm tantos dons, talentos que foram dados por Deus. E às vezes o que é minha limitação, meu Deus, eu gostaria de receber como a pastora Esté. Quem é que conhece aqui, né? Pastor Esté, pastor Coquito, são muito hospitaleiros, né? Gostam de abrir a casa dele. Eu queria ser assim como eles, né? Mas graças a Deus, Deus colocou ela para estar caminhando junto com a gente. Gostaria de orar como a pastora Rossana, mulher de fé, mulher de, né? Mas graças a Deus que Deus colocou, chamou a pastora de longe. Por quê? E talvez a pastora Ana Marli, meu Deus, o testemunho dessa mulher. Eu nunca vou esquecer, no dia que eu ouvi o testemunho da Ana Marli, me impactou. Que testemunho tremendo. Então, amados, todos nós, né? Não precisa haver competição. Todos nós, de uma maneira única, ímpar, sabe? Nos complementamos. Nós fazemos as nossas limitações. Aquilo que você é limitado, pode ter certeza que Deus derramou na pessoa que está da sua direita, à sua esquerda, que você possa cumprimentar. Um bom culto para você. E olha, como eu preciso de você, meu amado, minha amada, ok? O que tem em você está faltando em mim. O que tem em mim está faltando em você. Eu sei, muitas vezes eu ficava tímida na igreja quando mandava falar isso. Eu entendo. Mas o que eu queria dizer para você, amados? Deus tem feito algo, né? Nós começamos esse ano, Deus deu uma direção para a gente separar alguns sábados para nós estarmos buscando mais a fundo a face do Senhor. Através de algumas ministrações, nós tivemos aqui, né, o primeiro sábado do ano, um encontro de primícias. Nós chegamos aqui, não sabíamos o que Deus ia fazer e Deus nos surpreendeu. Foi um derramar, nós ainda estamos vivendo isso que Deus derramou. E o desejo do meu coração, esse coração tão limitado, tão ainda necessitando de aperfeiçoamento, era seguir essa passada, e ir mais adiante, né? Eu lembro do apóstolo Paulo, que queria ir para a Ásia, e a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, não foi o diabo, foi o Espírito Santo que disse, não, ainda não era a hora. E foi Deus que falou para mim, tu quer ir lá? Não, vem para cá que eu ainda quero falar algumas coisinhas que você não entendeu. Quantos estão comigo? E aí Deus fala desse jeitinho, peraí, que eu ainda vou terminar essa lição para você partir para outra, né? E falando sobre fraquezas, né, que todos nós temos, né? Eu li, não sei, a autora anônima, essas frases que a gente encontra na internet que dá muito caldo, né? E olha só que coisa interessante, eu não sei qual foi o autor, mas eu li, nem sei de onde eu tirei, mas estava escrito, olha, fraco não é aquele que possui fraquezas, e sim aquele que se rende a elas. Tocar em minhas fraquezas, em meu vazio, é perceber que quando não tenho mais nada, posso contar com tudo de Deus. Meu Deus! Quando eu li isso, eu entendi o que Deus queria que eu trouxesse para a igreja hoje. E na realidade, né, estava conversando, ontem, né, minha filha está namorando, 27 anos, primeiro namorado, estava com meu genro lá em casa, a gente conversando, eles passaram por um momento delicado no ministério deles, eu não sei se você está acompanhando as notícias, né, da igreja, do corpo de Cristo, né? Deus está balançando, está sacudindo, né? Está acontecendo muita coisa em muitos ministérios, né? Espalhados aí pela face da terra. E eles passaram por um momento delicado, nós passamos também por um momento delicado aqui. E aí, quando eu estava, né? Ele me contando que ele viveu, e eu contando, sabe? Eu me vi exatamente ali. Sabe quando Elias está dentro da caverna e Deus já sabe de tudo?
Deus sabe o que aconteceu, Deus conhece o lado de lá, Deus conhece o lado de cá, Deus sabe o que está certo, o que está errado, conhece as fraquezas de ambos os lados, mas Deus às vezes permite ouvir da tua boca. Já foi pego assim, desse jeito? E aí, quando Elias sai da caverna, Deus sabia por que Elias estava ali, sabia exatamente. E Deus chega e faz aquela perguntinha retórica: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aí? Para Elias vir com aquele discurso. E muitas vezes, quando nós vimos com um discurso até meio que preparado, é a hora que o Espírito Santo fala: reflete nisso que você acabou de falar. Quem já passou por isso? Ah, então essa pregação é para você. Amém, gente? Quando a gente fala e a gente se ouve e tem alguma coisa que não está batendo bem, tem alguma coisa que você precisa reavaliar. Amém? Tem alguma coisa que você precisa retroceder. Glória a Deus quando Deus faz isso com a gente. Né? Que às vezes a gente quer avançar, conquistar, mas e a gente vai deixando muita coisa preciosa para trás, que lá na frente, não sei se você está entendendo, vai te fazer falta. Amém? Então, Deus falou muito comigo sobre essa questão da fraqueza, né? E eu gostaria que você abrisse aí em Jeremias 33. Porque quando somos repreendidos pelo Senhor, não sei você, mas às vezes vem uma sensação: Senhor, o que o Senhor viu em mim, afinal? Nunca parou para se sentir assim? Por que não a pastora Esté, que tem um coração gigante, recebe tão bem, poderia estar aqui na frente? Por que não a pastora Rossana, que ora muito bem, mulher de Deus? Ou a pastora Ana Marli? Mas eu, Senhor? A gente olha para as nossas fraquezas e a gente se sente o cocô do cavalo do bandido. E Deus ainda contando contigo. Quem nunca passou por isso, gente? E aí, foi aí que Deus vendo essas coisas todas, né? Então, Jeremias 33, vamos lá. Você conhece essa passagem, né? Clama a mim, no versículo 3, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Veja o poder de um clamor. Muitas coisas que nós não entendemos, que se passa conosco, que se passa ao nosso redor, a nossa visão está conturbada, a gente tem um ponto cego, somente Deus que pode esclarecer. Estão entendendo, amados? E aí, no versículo 10, o profeta Jeremias, interessante que no comecinho desse capítulo fala um dado importante. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra. Isso faz muita diferença, tá? O profeta estava mal, o profeta estava vivendo um momento de vale, de deserto, ele estava fazendo a obra de Deus, mas a sua situação pior, né, não poderia estar. E Deus coloca a sua palavra na boca do profeta, no versículo 10, fala assim: assim diz o Senhor, vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre.
porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. O que o profeta está dizendo? Deus levantou, o chamado de Jeremias é incrível. Deus levanta aquele profeta para profetizar para a nação. Olha, se entregue para os babilônios. É a vontade de Deus que vocês vão para o cativeiro. E porque ele faz, ele obedece a palavra do Senhor, a vida daquele homem se torna um inferno. Porque havia outros profetas que profetizavam exatamente o contrário. Mas a palavra do Senhor estava na boca de Jeremias. E ali, diante do caos, Jeremias está dizendo, vocês vão chorar, vai ficar tudo devastado. Isso aqui vai virar lugar de chacal. Mas eu vou restaurar. Haverá alegria. Eu quero dizer, eu não sei se você está passando um momento de aflição, de tristeza. Eu quero dizer, Deus é poderoso para restaurar a tua sorte. Não é frase, não é jargão, é o poder desse Deus que faz, que fez e que fará. Amém? Ele não mudou, amados. Bastamos crermos no poder desse Deus tremendo, amados. Ele restaura, ele muda a sorte. Se você me perguntar, Cabral que gosta de tema, né? O ponto da virada é o tema dessa palavra. Talvez você pense que é uma palavra triunfalista, mas vamos seguindo em frente. No final você me diz se é triunfalista ou não. Amém? Mas a gente não pode negar, né? Pelo contrário, o evangelho é um chamado para a morte. O evangelho de Cristo é perder para ganhar. É loucura, amados. A gente entender isso pelas vias naturais não dá, não rola. Se o Espírito Santo de Deus não abrir o nosso entendimento, a ficha não cai. Mas o evangelho é poder de Deus para todos os que creem. Amém? Quantos aqui creem no evangelho? Mas haveria sinais, amados, que acompanhariam, né? Que Isaías profetizou lá atrás. Os cegos veriam, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado a palavra. Amados, no meu coração, eu sempre, desde nova, quando eu comecei a ler a Bíblia e a descobrir um Deus que é poderoso, que faz, que opera sinais, maravilhas, meu coração sempre ansiou por isso. Se tem uma palavra que arde no meu coração, é avivamento. Ver os sinais, ver, sabe, paralítico andando, isso não queima o teu coração, amados? Os dons, sabe, o que Deus deixou para a sua igreja, as ferramentas que Deus deu para a igreja e a promessa que aqueles que creem nele, obras semelhantes ou maiores fariam. Então você vê aquele marasmo, isso não te incomoda, amados? A gente aumenta o número de pessoas, cada dia a gente ouve mais olha, câncer, a gente tem um grupo, né? É muito, gente, parece até uma pandemia. São muitos com câncer pedindo oração e a gente, meu Deus, e cadê a igreja que foi chamada para orar pelos enfermos? Tem alguma coisa que está faltando, meu Deus. Entende a minha pressa? Vamos embora para isso. E Deus, espera aí, volta para cá. Tem algo que você não entendeu ainda? Está comigo, igreja? E aí, Gênesis 35. Amém? Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Gênesis 35. Nós estamos estudando com os jovens Gênesis, o livro de princípios, né? E tem sido uma bênção, ok? Gênesis 35, né? Não sei se você conhece a história toda, mas Jacó, né?
ele tem duas esposas, né? Porque isso era permitido aqui na antiga aliança. Ele tem Lia, né? E ele tem Raquel, a sua amada, por quem ele trabalhou 7 anos e parecia como se fossem dias, pelo tanto que Jacó amava Raquel, né? Ficou lá debaixo do teto de Labão. Quantos lembram dessa história? Passando aqui por alto, surfando só, né? Mas aí em Gênesis 35, versículo 16, olha aí, o dia mau chegou, né? E aí eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Qual foi o primeiro menino que ela teve? José, ok? José do Egito. E esse era o segundo filho, né, que ela estava dando, e ao todo era o 12º filho de Jacó. E aí, já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Amém? Benoni significa filho da minha dor, ou filho da minha aflição. Benjamim significa filho da minha destra, ou seja, da minha direita, filho da minha força. Então, o que acontece aqui? No momento que Raquel está dando à luz e ela morre ali no parto, e ali no meio, no leito de dor, ela coloca o nome no seu filho e acompanharia ele por toda a vida, que seria. E Jacó sabia exatamente o que era carregar um nome. Nome na Bíblia, dentro, a gente vê na história de Israel, está muito associado com destino. Nome com identidade. Jacó, quando nasce, segurando ali, né, o calcanhar do seu irmão, lutando para ser o primeiro, para receber a primogenitura, ele recebe o nome de Jacó, porque ele nasce segurando ali, segurando no calcanhar. E esse nome, né, usurpador, ele carrega esse nome até um determinado momento. Quem lembra? Quando ele luta com o anjo no val de Jaboque. Ali, meu irmão, ele parte para dentro. Eu quero mudar, eu quero viver uma mudança, eu quero viver uma virada. Eu estou cansado de viver essa vida debaixo do teto de Labão. Eu tenho uma promessa e eu quero ir para o centro da vontade de Deus, para o centro do meu chamado. E ali Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque lutou com homens e lutou com Deus e prevaleceu. Amém, amados? Mas dessa experiência ele sai mancando. Ô, glória! A gente quer vencer, mas não quer... Só para você lembrar quem eu sou na tua vida. Algumas cicatrizes precisamos carregar, amém, amados? Para não esquecermos quem você era. Então, a grande verdade, eu não sei se você já ouviu isso em várias vezes, várias ministrações, mas é uma grande verdade. Quem foi ferido, se não for curado, o que acontece? Fere. É uma sequência, amados. Essa sequência ela só é interrompida quando Jesus Cristo de Nazaré entra e muda o curso dessa história. Quando nós entendemos que em Cristo nós fomos perdoados e nós podemos, somente através dele, perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Amém? Então Jacó tinha um histórico. E quando ele vê nascer o seu filho, ele não quer que o seu filho passe
pelo mesmo vale de aflição, mesmo sofrimento que ele passou. Ali ele muda a história e muda o destino de Benjamim. Olha, Benoni não, filho da minha aflição não, filho da minha destra. Esse filho vai trazer alegria para mim. Esse filho, eu posso estar perdendo a mulher que eu amo, mas eu estou olhando para frente. O que passou, passou. Eu estou olhando para o futuro. Ele vai trazer muita alegria. Amém? Amados, quem nós escolhemos ser? Benoni ou Benjamim? Quem nós estamos gerando? Benoni ou Benjamim? O mundo quer saber. As pessoas estão olhando para nós e querendo saber qual a mensagem que nós estamos carregando. A boa mensagem, a boa do Evangelho, eu quero te dizer, é que todo Benoni pode se transformar num Benjamim. Como, pastora? Através do poder de Deus, através do poder restaurador de Deus, que muda a sorte, que levanta o pecador do monturo e faz-se assentar entre os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus. Amém, igreja? Vocês estão olhando assim para mim? Jesus, dá um glória a Deus. Somos pentecostais, amém? Então, Jacó não estava só mudando nome, Jacó estava mudando destino. E eu quero profetizar na tua vida, na minha vida. Talvez você tenha recebido uma palavra. Talvez Benjamim recebeu a palavra da mãe. Mas Jacó mudou a palavra da mão. Era uma autoridade maior do que Raquel. E eu quero te dizer, ainda que você tenha recebido uma palavra de maldição, de pai, de mãe, existe uma autoridade superior, que é Deus, o nosso Pai, que se revelou a nós como Pai nosso, que está no céu. Amém? A palavra dele é que tem mais poder. E Isaías fala que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós. Toda palavra em juízo liberada contra a minha vida, contra a tua vida, meu irmão. Você, como servo do Senhor, tem poder para cancelar essas palavras de maldição, amém? Seja livre em Cristo, receba o poder transformador e libertador do Evangelho. Ele muda histórias, ele muda histórico. Não importa como começou a tua história, importa como vai terminar. Importa que quem está escrevendo é o Senhor dos Exércitos. Ele que te chamou, ele que te conhece, ele que te formou, amém, amados? Quem sabe da tua vida é Deus. Quem tem planos para a tua vida é Deus, amados. Mas a gente se paralisa com o que falou. Ai, meu Deus, trancou meu ministério, trancou a minha vida, liberou uma palavra de morte. Para com isso. Tu crê ou não crê naquele que é infinitamente maior? Então segue em frente. Seja Benjamim, meu irmão. Seja Benjamim. Preciso nem te dizer, se depois você tiver interesse e ler sobre a história desse jovem, do filho, 12º filho de Jacó, lá nas bênçãos que ele recebe. Sem falar, né, quando ele chega lá. Ah, essa passagem é linda, lembrei agora. Quando está lá no Egito, você conhece a história, José, o irmão, é traído pelos outros, é vendido como escravo. E lá no Egito, quando ele chega, passa o seu deserto, e chega onde Deus falou que ele chegaria. Quem é um instrumento para levar salvação para os irmãos? Porque ali havia uma mágoa de José contra os irmãos que venderam. Benjamim, que tinha ficado lá com o velho Jacó. Depois você lê essa história linda, quando José vê os irmãos, primeira pergunta, vive ainda? Lembra? Vive ainda meu pai? Tem ainda algum irmão? Aí quando ele encontra, onde está isso, meu Deus? Depois você vê aí, deixa eu ver onde é que está isso. Acho que é lá para 46, né? Quando ele fala, manda chamar o irmão que ficou lá.
Aí prepara a mesa, fazem um banquete. 43:28. Quando José vê Benjamim, ele entra numa câmara e chora. Esse Benoni se transformou em filho da destra. Eu quero te dizer que a tua vida tem valor. Existe um chamado maravilhoso que não para em você. Você pode abençoar outras vidas que estão precisando, sabe, ouvir a palavra de Deus através da tua boca. Nós somos cartas vivas, amém? Quando José olhou para Benjamim, ele lembrou, amados. Deus tem que olhar, as pessoas têm que olhar para a gente e lembrar do céu. Amém? Está comigo, igreja? Nós, vamos lá, vamos segundo exemplo aqui. Então, falei para vocês que a palavra, o tema é ponto da virada, porque existe um determinado momento. A gente estava conversando, não sei quem estava conversando, Viviane, no carro, né? Poxa, né, existe algum momento específico que houve um trauma. É interessante quando a gente identifica que momento foi esse, né? O Espírito Santo pode trazer à nossa memória quando a gente esquece de muitas coisas. Mas uma coisa que me interessa é o seguinte, qual é o momento específico que há uma virada de chave na nossa vida? Você consegue identificar isso na tua vida? No teu caminhar do Evangelho, desde o momento que você levantou a tua mão, se entregou a Jesus, e aí a gente vai passando por um processo, né? Vai sendo amassado, mas a partir de um determinado momento, a chave muda. Existe uma mudança, uma virada de sorte. Quando foi? Consegue identificar isso? Não esquece isso, meu irmão, porque isso vai servir de testemunho. Mas olhando para esse homem de Deus, que a gente conhece a história de Davi, homem segundo o coração de Deus, que foi ungido a rei de Israel pelo profeta Samuel, quando ele tinha 17 anos. Não foi ele que pediu, não foi ele que queria, foi vontade de Deus, soberana. E havia irmãos mais bonitos, de repente com talentos tremendos, mas aquele lá que estava no meio das ovelhas era quem Deus tinha escolhido para assentar no trono de Israel. E esse homem, amados, ele desde o momento, né, e ele entra no cenário quando ele mata o gigante Golias. Estou passando aqui para a gente não ficar lendo, estou passando muito por cima, né? Ele mata o gigante Golias e uma musiquinha começa a ser cantada a respeito de Davi. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Amados, desse momento até onde Davi senta no trono, foi só descida ladeira abaixo. Mas não tinha sido ungido? Não tinha sido escolhido por Deus? Você entende o agir de Deus, amados? Às vezes a gente entra numa rota e parece que... meu Deus, o que está acontecendo? A gente estava falando aqui na escola bíblica, como se Deus tivesse nos abandonado. Mas tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Já preguei aqui sobre a oliveira, né, que a oliveira, para se tornar, né, o fruto da oliveira é a azeitona. E várias coisas são feitas com a azeitona. Mas para sair aquele resultado final, que serve tanto para a culinária, na época, nos dias de Jesus, servia para iluminação, né? Era o azeite que acendia as candeias, servia para a unção dos sacerdotes, servia para a alimentação e servia ainda para higiene, né? O caroço, aquilo dali era utilizado como sabão. Mas para chegar nesse processo, esse resultado todo, tinha um processo que eram 4 prensas. A gente, né? Primeira prensa, saía
tinha um propósito. Segunda prensa, outro propósito. Terceira prensa. Amados, às vezes é assim na nossa vida. A boa notícia que eu quero te dizer é que se encontra, anota aí, depois você lê, em 1 Coríntios 10, 13, que Paulo fala que não veio sobre vós tentação que não fosse humana, né? Juntamente com a prova, Deus envia o escape. Ai, quantas vezes eu orei. Quantas vezes eu falei, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel, aleluia, e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Na Bíblia que eu me converti, falava escape. Quantas vezes eu, no meio da prova, Senhor, está escrito, o Senhor vai mandar um escape, 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 escape. Não estou aguentando mais, não estou. Aguenta sim, aguenta mais uma prensa, aguenta mais uma prensa, amados. Amém? E aí, Davi, amados, passaram-se 13 longos anos. Ele foi descendo, de matador de gigante, ele se tornou foragido, fugiu nas cavernas, fugiu para o deserto, fugiu para o terreno do inimigo, porque ele tinha um algoz no seu encalço, que era Saul, que queria acabar com a promessa, o chamado de Deus na vida do Davi. E aí, Gênesis 30 é o momento, é onde é esse ponto da virada na vida do rei Davi. Foi a última prova que ele teve que suportar até ele, depois dessa prova, reinar 40 anos sobre Israel e se tornar uma referência. Todos os reis que vieram depois dele era comparado a ele. Olha, mais 13 anos, amado, e tome de prensa, e prensa, e prensa. E vamos lá, então, introduzir, ok. Gênesis não. Perdão. Ai, Jesus. 1 Samuel. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. 1 Samuel 30. Abriu? Ai, meu Deus, o tempo está correndo. Vamos lá. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado a Neguebe, incendiado a cidade de Ziclague, levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém, amados? E aí, queridos, nós entendemos, esse grande homem de Deus, ele passa por essa tremenda aflição. Todos os filhos, mulheres, tudo que ele tinha sido levado pelo inimigo. E ali ele chora até perder as suas forças e ainda escuta os homens que estavam acompanhando ele em apedrejar. Isso que está acontecendo com a gente é por causa da liderança dele. Esse homem deve ser um azarado.
Vamos acabar com ele aqui, ponto final. E aí Davi, ele se fortalece no Senhor. Nesses momentos de vale, de deserto, quando você está se sentindo fraco, abandonado, nesse momento você busca o Senhor para se fortalecer nele. É nesses momentos que a gente pensa em desistir. É nesses momentos que você começa a se questionar: será que foi Deus mesmo que usou o profeta? Será que isso mesmo? Será que o que eu estou vivendo? Será que isso tudo não foi um engano? Mas se nós permanecermos, amados, eu quero te dizer, glória e honra chegará na minha e na tua vida. Deus restaurou a sorte. No capítulo 31, Saul morre. No capítulo 31, no 30, Davi está passando esse sufoco. No outro, a sorte de Davi muda. Eu não sei qual é o capítulo da tua vida que você está vivendo. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que restaurou a sorte de Israel, o mesmo Deus que mudou a sorte de Davi, é o mesmo Deus que quer mudar a tua vida para que você possa viver algo novo, algo de Deus, amados. Mas nós precisamos nos deixar ser mudados. Nós precisamos permitir que Deus venha nos aperfeiçoar. Às vezes a gente quer avançar e Deus não. É para retroceder. Até você aprender o que eu tenho para te ensinar. Amém? E aí, para encerrar, né? Queria pedir o louvor. Aleluia! O que parece o fim pode ser o recomeço. Vou repetir, o que parece o fim, não tem mais chance para você. Deus te diz, agora é que as coisas estão melhorando. Agora que está só começando. Tu crê nisso? Lucas 5, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, amados. Ele é que é o alfa e o ômega. Ele é que sabe o início e o fim de todas as coisas. Foi Ele que escreveu a nossa história. Amém? Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Amém? Mas nessa parte não. Versículo 3, vamos lá. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Na outra tradução, vá para alto mar. Eu gosto dessa. Vá para onde as águas são mais fundas. Quer se fortalecer no Senhor? Com água no tornozelo? Sem molhar o pezinho? O Senhor manda te dizer, vá para onde as águas são mais fundas. É lá que Ele vai revelar o seu poder. É lá que as coisas vão acontecer de verdade. É lá que você vai viver o teu ponto de virada. Mas a gente tem que sair do nosso comodismo. A gente tem que crer. A gente tem que vencer a nossa incredulidade. Como somos incrédulos, amados. Como insistimos no nosso jeito, no nosso entendimento, na nossa experiência de vida. Enquanto a gente fica brigando com Deus, nada vai mudar. Quer viver uma virada na tua vida, meu querido? Vai continuar tudo do mesmo jeito. As mesmas atitudes, o mesmo discurso e o mesmo resultado. E a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu
Quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Aleluia, Jesus. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a areia, deixaram tudo e seguiram. Amados, o foco da gente sempre está na rede, sempre está nos peixes. Deus falou isso comigo. Teu foco está nos dons, teu foco está nos sinais, teu foco está nos poderes, nas maravilhas. Eu quero te dizer, o foco de Paulo estava em conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. Amados, tudo é passageiro nessa vida, inclusive os dons. A Bíblia diz que, havendo profecias, cessarão. Os dons vão cessar. Tudo passa, amados. Enquanto o nosso olhar estiver dentro da rede, eu quero te dizer, o olhar de Jesus está dentro do teu coração. O que a gente quer que Ele faça aqui fora, Ele está preocupado em fazer aqui dentro. O maior milagre que Ele pode fazer é transformar uma natureza decaída, pecadora, em anunciador do Evangelho, das boas novas de Deus. Fazer milagres, sinais, prodígios e maravilha. Deus não tem problema com isso. Deus opera no sobrenatural. Isso pode ser, é maravilhoso para você. Sabe o que é maravilhoso para Deus, amados? A salvação, a eternidade. Quando os discípulos voltam, eles são enviados de 2 a 2 e eles ficam maravilhados. Mestre, em teu nome até os demônios nos submetem. Mas Jesus chega e fala assim: olha só, fiquem maravilhados do nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Você pode ter certeza que o teu nome está escrito, que o teu nome, nunca vou esquecer o testemunho da pastora Esther, que ela já teve essa experiência. Ela foi arrebatada e quando ela chegou no livro, ela via que o nome dela se apagava. O nome dela estava se apagando. Uma vez salvo, para sempre salvo, se apostaria uma vida inteira para chegar naquele grande dia e ver que não é bem assim. A hora é essa. O momento é agora, amados. Aquilo que Pedro fez, quando ele olha para aquele que é perfeito, Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus era o amor encarnado. Jesus era a pura perfeição. Quando ele olha para aquele que é perfeito, ele vê o quanto ele era imperfeito, o quanto ele era fraco, o quanto ele precisava ser transformado. Ah, queridos, que Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento
e possamos entender como realmente nós estamos, quem nós somos, e entender que tudo é vaidade. Poder para quê? Poder para quê? Unção para quê? Pergunta o Senhor. Para nos envaidecermos? Para ver se é mesmo como está escrito? Falta de fé? Deus nos sonda, amados. Deus nos conhece. Sabe? Aquele povo todo que viu os sinais e prodígios, aquela geração que foi mimada, vendo água brotando da rocha, viram as 10 pragas, toda aquela geração morreu no deserto. Viram o sobrenatural de Deus, mas não foram mudados. A igreja de Corinto, se você for ler a epístola de Corinto, você vai ver que era uma igreja repleta de dons, mas era uma igreja dividida, era uma igreja carnal, onde uns se achavam discípulo de Paulo, outro de Apolo. Então havia essas rixas, cheios dos dons, mas maturidade zero. Aonde nós queremos chegar, amados? O maior milagre é aquilo que Deus quer fazer dentro de nós. Que nessa noite você possa se render, como Pedro se rendeu, se prostrou diante dele e largou, mostrando que o mais importante é o Senhor, não são os peixes, não é o que eu carrego na minha rede, na minha bolsa, no meu banco. O que é mais importante na minha vida é o Senhor. Eu não posso perder o Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e venha após Ele. É uma decisão, amados. Se você realmente entendeu que isso é o algo melhor que Deus tem para a tua vida, fica de pé, vamos orar. Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer, deixa Ele te ministrar, cante para o Senhor. Esse é o momento de você entregar para Ele, renda-se a Ele. Anseio por ti, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Tudo que Deus podia fazer por mim e por você, Ele já fez naquela cruz, amado. O nosso papel é crer e ir mais fundo nele. O nosso papel é não ter medo, é confiar naquilo que Ele está fazendo. Ezequiel 47, Deus dá uma visão incrível para aquele profeta, que havia algumas porções de água que dava nos artelhos, água que dava no joelho, água que dava, mas chega um momento no rio que já não se pode mais atravessar. E é esse momento que Deus quer nos levar. Quando a tua força
termina. E quando Deus vem com tudo dele, é quando você tira a força da tua fraqueza, porque não é mais você, não sou mais eu, é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. E porque é Cristo, sim, nós podemos ir adiante, sim, nós podemos ir mais fundo, sim, nós podemos crer, sim, nós podemos pregar, profetizar, porque é Ele em nós, Ele em nós. Espírito Santo de Deus, opera o teu querer e o teu efetuar, Senhor, nas nossas vidas. Queremos te conhecer, Senhor. Perdoa-nos pela nossa vaidade. Oh, Jesus, nos prostramos a Ti, reconhecendo os nossos erros, as nossas fraquezas e declaramos que a Tua graça é mais do que suficiente. A Tua graça é o que nos basta. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, vendo de poder. Sobre E faz teu querer, e faz teu querer em mim, em nós, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, e faz teu querer em mim, ventos de poder, sopra em meu viver, e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Amados, sabe qual é o ponto de virada da vida do cristão? É a cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe vida cristã cheia do Espírito sem negarmos a nossa carne, sem estarmos crucificados com Cristo. Quer viver uma mudança, uma transformação? Se você não passar por esse lugar, amados, nada vai mudar. Vai continuar tudo a mesma coisa. Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 4, 22, o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém, queridos? Fica com essa palavra, que Deus possa nos direcionar, que Deus possa nos transformar. Senhor, obrigada, Jesus. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Te agradecemos porque vemos que o Senhor tem algo melhor para cada um de nós. E o algo melhor é que Adão seja crucificado, Senhor. E que nós possamos viver, Senhor, a vida no Espírito.
viver como teu filho vivia aqui na terra, assim como ele andava, tudo que ele falava, que essas suas palavras possam fluir da nossa boca, que possamos viver a nova natureza, Senhor, administrada pelo teu Santo Espírito. Obrigada por esse povo que ouviu a tua palavra, Senhor, que ela jamais volta para ti vazia, que eles possam, Senhor, nesses dias, dar a resposta para o Senhor, aquele que entregou a palavra, que eles possam querer a ir mais fundo em ti, em nome de Jesus. Amém, amém.